Olá, bom dia, boa tarde. Estou retornando aqui para darmos sequência às aulas de frações. Essa é a segunda aula de frações. Vamos continuar trabalhando a habilidade EF do ensino fundamental 06, sexto ano, né? Continuar com essa revisão. Daqui já vimos, né, os números racionais podem ser expressos na forma fracionária decimal. Hoje nós vamos trabalhar a relação entre essas representações, passando de fração para decimal e decimal para fração. Antes eu vou fazer a correção com vocês das atividades que eu deixei para a aula passada, tá? Já copiei aqui as, as figuras para a gente responder. Então vamos responder a primeira e a segunda já de uma vez só, tá? Então, a primeira é escrever a fração representada pela parte pintada em cada figura. Então, eu tenho aqui 8 figuras. Nós vamos escrever a fração de cada uma delas. E a segunda, escrever como se lê cada fração. Então, a gente já vai montar a fração e eu já vou escrever como se lê cada uma delas, tá? Então, tá aqui as figuras, né? Vamos fazer a primeira parte. Aqui eu tenho o meu inteiro, que foi dividido em uma, duas, três, quatro partes. Então, o todo aqui seria 4, que é a parte de baixo da fração, né, o denominador da fração. E quantas estão pintadas? 1, 2, 3. Essa é a parte pintada. Então, 3 quartos. E aí a gente já escreve, certo? Então, a primeira está resolvida. 3 sobre 4, 3 quartos, e aqui a escrita 3 quartos. A letra B, essa daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Então, essa é a parte. 5 pelo todo. Qual era o todo? Se tem 5 pintadas, 6, 7, 8. Então, aqui a fração é 5 oitavos. 5 oitavos. A letra C, aqui a parte é 1, 2, 3, 4, 5 partes pintada sobre, se tem 5 pintada, mais uma não pintada, então 5 sextos. 5 sextos. A próxima, essa estrela aqui, eu tenho uma, duas partes pintadas. E o todo é juntar a parte pintada com parte não pintada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho a fração 2 quintos. O próximo, a letra E, é esse quadradinho aqui, que é o meu inteiro, que está dividido em vários quadradinhos. Então, ó, eu tenho quantos pintados? 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas. Então, a parte 4. E o todo? O todo é pintado com não pintado. Então, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, a letra F. Tá? Vamos ver quantas partes pintadas eu tenho. 1, 2, 3. As partes pintadas não precisa estar necessariamente tudo junto, tá? Pode ser pintadas separadas, uma distante da outra. Então, 3 partes pintadas de um total de, se tem 3 pintadas, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a fração 3 oitavos. A próxima, aqui, essa figura, eu tenho 3 partes pintadas. Então, a parte aqui é 3.
E o todo, só juntar tudo isso aqui, né? Você já tem 3 pintadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 décimos. E a última, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes pintadas. De um total, se já tem 9 pintadas, 10, 11, 12. 9 dozeavos, certo? Então aqui, ó, 9 pintada e 12 é o denominador. 9 dozeavos. Só que essa aqui é uma fração redutível, ou seja, que eu consigo simplificar. Por que que eu sei que eu consigo simplificar? Porque tanto 9 quanto 12 estão na tabuada do 3. Então eu vou simplificar aqui por 3 e aqui por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, eu criei uma fração irredutível, né, uma fração equivalente, que representa a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, aqui dividir em 4 pedaços. Deixa eu mudar a cor. Posso dividir aqui em 4 pedaços. E aí aqui eu tenho, ó, um pedaço, né, ó, pintado, 2 pedaços pintados. Ah, mas aqui não tem 3 pintados. Mas eu tenho 2 pedacinhos aqui e esse aqui eu poderia transferir para cá. Então eu daria 3 pedaços pintados de um total de 4 partes, que é exatamente essa mesma representação. Tá? Então aqui 9 dozeavos, que na verdade é 3 quartos da figura que está representada ali, pintada, 3 quartos. Então vamos escrever ali 3 quartos. Sempre simplifique a fração, tá? A fração sempre é escrita na sua forma irredutível. Tudo bem aqui? Então, aqui a resposta dá 1 e aqui a resposta dá 2. Podem notar que as outras eu nem comentei, porque todas as outras já são frações irredutíveis, né? Não tem como simplificar, não tem o que fazer nas outras. Essa era a única que não era uma fração irredutível, que dava para eu transformar numa fração equivalente por meio da divisão aqui, fazendo essa simplificação. Tudo bem? Vamos agora para o exercício 2. 2 não, 3. O exercício 3 é bem simples, era só escrever como se lê os números decimais. Então, vou copiar aqui. E aí eu já vou escrever aqui na frente como se lê cada um. Esse primeiro aqui, ó, 0,4, 4 décimos. Aqui, 1 inteiro e 23 centésimos. Certo? Aqui 2,036. Como eu tenho 3 casas decimais, milésimo. Tem a parte inteira, então tem que representar a parte inteira. Aqui, então, 2 inteiros e 36 milésimos. Aqui, 1 inteiro e 7 centésimos. Não é porque tem um número só aqui que vai ser décimo, tá? É centésimos, tudo bem? E o último, 80 inteiros e 8 centésimos. Simples esse, né? Facinho, facinho.
E o último, para simplificar as frações. Então, eu tenho aqui, ó, várias frações. Aqui ele representou de um jeito que não estava lá, tá? Mas não tem problema nenhum. Eu vou copiar aqui cada fração e a gente vai fazer a simplificação aqui. 28/72. Então, aqui dá para simplificar por 2, né? Mas é claro que se eu ficar simplificando por 2, eu vou fazer um monte de simplificação. E não é interessante eu fazer um monte de simplificação. Aqui, o que seria interessante eu simplificar? Por 4, tá? Quanto maior o número que eu usar aqui para simplificar, mais rápido é o processo. 28 por 4, 7. 72 por 4, 18. Agora não dá mais para simplificar, porque aqui só dá para dividir por 7 e aqui não dá por 7, certo? Então, já obtive a minha fração irredutível. A próxima, 80/120. Vou simplificar por quanto? Por 10. Não é fácil, né? Tem 0 em cima e 0 embaixo, então por 10. Só que 10 ainda não é o número, não é o melhor número aqui, né? Eu poderia simplificar por quanto? Por 20, por 30. Por 30 não dá, porque 80 não dá por 30. Então, tem que dividir por 40. 80 por 40, 2. 120 por 40, 3. 2 terços. Certo? E aqui, 7/18. A próxima, 27/243. Vou simplificar por quanto? Aqui eu poderia simplificar por 3, né? 27 está na tomada do 3, mas é mais fácil simplificar por 9. 27 por 9 dá 3. E 243 por 9 vai dar 27. Ó, ainda dá para simplificar mais uma vez, né? Não cheguei numa fração irredutível. Então, eu simplifico de novo por 3. 3 por 3 dá 1. E 27 por 3, 9. Certo? 1/9. A próxima, 625/125. Aqui dá para dividir por 5, né? Porque termina em 5 aqui. Mas se eu dividir por 5, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, dividir várias vezes. Está errado isso? Não está errado, né? Mas acaba deixando maior a conta e eu posso me perder, posso errar no meio do caminho. Então, aqui eu vou dividir por 125. 625 dividido por 125 dá 5. 125 por 125 dá 1. 5 dividido por 1, né? 5 dividido por 1, se eu tenho 5 balas, vou dividir só para mim, eu fico com as 5. Então, essa é uma fração que acabou gerando um número inteiro, 5 inteiros. Tá? Pode ser que aconteça isso? Pode, sem problema nenhum. Tá? Então, é uma fração que gerou um número inteiro, 5 inteiros. A próxima, 108/156. Aqui, vou simplificar. Posso simplificar por 2? Pode. Posso simplificar várias vezes por 2? Pode. Posso simplificar por 2, depois por 3, depois por 5? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas aí a conta vai acabar ficando grande e você pode se perder. Quanto mais divisões você efetuar, maior a chance de você se perder. Tudo bem? Aqui vamos simplificar por 12.
108 por 12 vai dar 9. 156 por 12 vai dar 13. 9 trezeavos, certo? A próxima, 980 sobre 1372. Vou simplificar por quanto? Aqui, né, eu posso fazer várias divisões por 2, por 4, por 8, só não dá por 10 porque não tem zero aqui embaixo. Eu já sei que aqui é possível dividir por 98, tá? Então, 980 por 98 vai dar 10, e 1372 por 98 vai dar 14. Mas não tem problema nenhum eu ir dividindo, tá? Por 2, por 2, por 4, por 7. Aí aqui eu cheguei em 10 14avos. Essa aqui tá bem mais fácil para simplificar. Vou simplificar por 2. 10 por 2 vai dar 5. 14 por 2, 7. 5 sétimos. E a última, 168, 728 avos. Vou simplificar aqui por quanto? Aqui vou simplificar por 14. E aqui por 14. Vai dar 12. 52. E aqui simplifico mais uma vez. Simplifico por 4. Vai dar 12 por 4, 3. 52 por 4, 13. 3 trezeavos. Ok? E aí acaba a correção dos exercícios dessa última aula. Antes de começar a falar com vocês do próximo assunto, que é transformar fração em decimal e transformar decimal em fração, queria comentar com vocês sobre as atividades. Não sei se está todo mundo conseguindo encontrar, mas se tiver, ótimo. Se não tiver, eu vou aproveitar. Então, vocês entram aqui no centro de mídias, né? Vão entrar aqui em turmas. Eu tenho um monte de turma aqui, porque são todos os meus nonos, mais o meu oitavo, mais outras coisas que tem aqui. Então, vocês provavelmente vai ter só lá ou nono A, ou nono B, ou nono C. E vai ter também esse nono A1. Vocês vão clicar nesse nono A1. Aí vai aparecer ou aqui embaixo, se vocês estiverem com o celular na vertical, ou vai aparecer aqui, né? Eu clico aqui, vai aparecer aqui se vocês estiverem com o celular na horizontal. Aí eu venho aqui, ó, nesse cadernetinho aqui, nessa pranchetinha, e aí eu venho aqui e acho todas as minhas atividades, tá? Eu consigo encontrar as atividades pela data, ó, do dia 9 do dia 10, clico na atividade, realizar a atividade. Se eu tiver alguma dúvida ou se eu não assistir a aula, posso vir aqui assistir a aula e leio o enunciado e resolvo, tá? Antes de sair de casa, Ricardo observou o medidor de combustível e observou conforme imagem abaixo. Então, E, empty, tanque vazio, F, full, tanque cheio. Então, aqui está quase vazio o tanque. Qual é a fração que melhor representa o volume de combustível em relação ao tanque? Então, vocês têm que ver aqui quantas divisões tem e quantas sobraram aqui, né, para ele. Ó, qual é a parte que ele tem de combustível. E aqui, qual é o todo que eu teria de combustível, certo? E aí vocês resolvam, clicam aqui e enviar tarefa, tá? E ele já vai dar a nota para vocês, que é uma nota 1.
No máximo 1. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a parte de transformar fração em decimal e decimal em fração. Como que eu faço para transformar 3 quartos em número decimal? Simples, essa fração é uma divisão. Então, é só eu pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. Então, eu venho aqui e faço 3 dividido por 4. 3 não tem na tabuada do 4, então eu tenho que acrescentar um zero aqui e 0, aqui. Significa que eu não vou ter nenhuma parte inteira, né? Porque esse número é menor que esse, então não tenho parte inteira. Eu vou ter as subdivisões aqui, pequenas partes do meu inteiro. Aí eu pego aqui, ó, 30 na tabuada do 4, dá 7. 4 vezes 7, 28. Para chegar no 30, 2. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso sempre acrescentar um zero no último resto. Acrescentei um zero e ficou 20. 20 na tabuada do 4 é 5. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Ótimo, então eu transformei o número fracionário 3 quartos no número decimal 75 centésimos. Tudo bem? Simples. E aí vamos aproveitar e já fazer a representação dessa fração e, consecutivamente, desse número decimal na reta numérica. Então, eu tenho aqui, ó, marquei a minha reta numérica, né? Ela cresce nesse sentido. Então, o zero está aqui. O próximo é o número 1, 1 inteiro. Então, ou seja, eu tenho que pegar do 0 ao 1 e dividir esse pedaço no todo aqui, né, ó, nessa quantidade de partes. Tá? Por que eu vou pegar do 0 a 1? Porque aqui deu menor que 1. Né? Menor que 1, não tem nenhuma unidade, então aqui é menor que 1. Se é menor que 1, ele está nesse pedaço. Ah, mas o meu deu 2,75. Então, sinal que eu vou ter que pegar depois do 2 e antes do 3. Então, eu tenho que prestar atenção nisso aí também. O que eu faço aqui? Tem que dividir o meu inteiro em 4 partes. Então, eu venho aqui, ó, divido ao meio, já tem 2 partes. Cada uma dessas partes eu divido ao meio. Então, tenho, ó, 1, 2, 3, 4 partes, certo? 1, 2, 3. Eu não quero 3? Então, aqui completou 1, aqui completou 2, aqui completou 3. Então, onde está o meu número? Exatamente aqui. Aqui é a fração 3 quartos e também o decimal 0,75. 75 centésimos. Tudo bem? Então, já fizemos transformação da fração em decimal e já marcamos na reta numérica. Vou fazer mais um com vocês. Vou limpar aqui. Vamos transformar 9 quintos em número decimal. Então, eu vou pegar o 9 e dividir pelo 5. 9 não tem na tabuada do 5, mas tem um próximo do 9. E menor que o 9, que é o próprio 5. Então, vai dar 1. 5 vezes 1, 5. Para 9, 4. 4 é menor que 5, não dá para dividir. E acabou a divisão. Esse é meu resto, mas eu não quero parar aqui. Então, eu coloco vírgula e acrescento um 0. Ficou 40. 40 dividido por 5, 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, 9 quintos é 1 inteiro e 8 décimos. Então, eu venho aqui, 1 inteiro e 8 décimos. Como que eu represento isso na reta numérica? Vou fazer a reta maior aqui. Então, aqui está o meu 0. Aqui está o meu 1. E aqui está o meu 2. Por que eu fiz o 2? Porque aqui é 1 inteiro, então já passou de 1.
1 inteiro e 8 décimos. Então, está entre o 1 e o 2. Acabei de... Ó, a leitura é super importante. Ó, 1 inteiro, então mais que 1, e 8 décimos. Décimo é uma fração que tem o 10 como denominador. Se é décimos, eu tenho que dividir aqui, então, em 10 partes iguais. Então, ó, dividido em 10 partes iguais. E aí eu vou pegar quantas? Se é 8 décimos, então, ó, 8 de 10. Então, eu conto aqui 8 partes inteiras, né? 8 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 décimos. Então, aqui completou 8 pedacinhos. Então, ó, eu já tinha aqui, ó, um inteiro. Já tinha um inteiro e contei mais 8 pedacinhos, que é o 0,8 aqui. Mas se aqui foi dividido em 10, sinal que aqui também foi dividido em 10. Então, do 0 até 1, eu tenho quantas partes? 10 partes. Mais essas 8, então eu tenho aqui exatamente 18 pedacinhos que estavam divididos em 10. Se eu simplificar isso daqui, simplifico por 2, vai dar 9 quintos. Ou seja, aqui está representada a nossa fração 9 quintos, ou 1 inteiro mais 0,8, ou seja, 1,8, exatamente nesse pedacinho. Tudo bem? Agora vamos fazer o contrário. Eu tenho um decimal e quero transformar esse decimal em fração. O que eu faço? Eu escrevo todo o número sem a vírgula, tá? 0, 2, sem vírgula, coloco o traço da fração. Ah, mas eu preciso do zero aqui? Não, não precisa do zero, tá? Então, o que a gente faz? Escreve o número 2 sem o zero. Então, é 2 sobre, embaixo acrescento 1, seguido de vários zeros aqui. Quantos zeros eu vou colocar? A mesma quantidade de casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma. Então, eu tenho que vir aqui e colocar um zero. Ó, uma casa decimal, um zero. Tudo bem? E aí, como isso é uma fração, eu tenho que sempre deixá-la na sua forma irredutível. Vou simplificar, então, por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 10 por 2 vai dar 5. 0,2, 2 décimos, 2 décimos é a mesma coisa que 1 quinto. Tudo bem? E aí, como que eu represento isso na reta numérica? Vou lá, pego o meu inteiro, né? Por que eu vou só do 0 a 1? Porque aqui eu não tenho nenhuma parte inteira, então é menor que 1. Vou dividir esse inteiro aqui em 5 partes, ou se eu quiser posso dividir em 10, tá? Mas é mais fácil dividir em 5. Então, ó, dividir em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E aí eu vou pegar uma parte. Então, aqui é a representação de 2 décimos e também a representação de 1 quinto. Tudo bem? Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Um inteiro e 35 centésimos.
Então, eu escrevo o número sem a vírgula, seja 135, escrevo 1 e acrescento quantos zeros aqui? 1, 2. Por que 2? Porque aqui tem duas casas decimais. Então, aqui também tem que ter 2 zeros. E a própria leitura já me fala qual é a fração, né? 1 inteiro e 35 centésimos. Centésimos só pode ser 100 embaixo. Se fosse 1 inteiro e 3 décimos, décimos já é 10. Se fosse 1 inteiro, 354, tivesse um 4 aqui, 354 milésimos, já seria 1000, porque teria 3 casas aqui, né? Teria a terceira casa, então teria que ter o terceiro zero aqui. E aí, eu tenho que fazer o que com essa fração? Eu tenho que simplificar, torná-la irredutível. Eu vou simplificar por 5. Ah, mas será que 5 é o melhor número? Pode não ser, tá? Mas eu posso tentar o 5. Aqui em cima vai dar 27. E aqui embaixo vai dar 20. Então, ficou 27 vinte-avos. Tudo bem? E aí, como que eu represento 27 vinte-avos na minha reta numérica? 27 é maior que 20. 1 inteiro, né, eu passei de 1. Então, eu vou pegar a minha reta numérica. Obviamente que meu número, como é maior que 1, eu tenho que representar o 1 aqui. Ou seja, está entre 1 e 2, porque aqui não tem 2, então é menor que 2. Ah, poderia começar do 1 e fazer só 1 e 2. Tudo bem, tá? O importante é sempre acrescentar essa seta aqui. 27 vinte-avos significa o quê? Que esse meu pedacinho foi dividido em 20. Aqui também foi dividido em 20. Então, aqui ó, eu já tenho 20 pedaços. Aqui já foi dividido em 20. Como eu quero 27, eu preciso de mais quantos aqui? Eu preciso de mais 7. Então, eu tenho que dividir aqui em 20 pedaços. Eu não sei se eu vou conseguir dividir em 20 pedaços. Então, está dividido em 20. Aqui também era para estar dividido em 20. Não preciso fazer a divisão, já sei que aqui tem 20. Né? Então, ó, 20 mais 7. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, exatamente aqui, é a minha fração 27 vinte-avos. Ou o número 1,35. Tá? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Exatamente aqui. Né? Eu tenho 20 pedaços aqui, mais 7 pedaços. Então, eu tenho 27 vinte-avos. Tá? 1 inteiro e 35 centésimos. Ah, e se fosse 37 vinte-avos? Eu teria que contar, além desses 20, até dar 37, ou seja, 20 mais 17. Tudo bem? Então, ó, já fizemos a transformação de fração em decimal, de decimal em fração. Passamos pelo processo de simplificação, transformamos em frações equivalentes e marcamos na reta numérica. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem exatamente isso, tá? Passar de fração para decimal, marcar na reta numérica, e passar de decimal para fração e marcar na reta numérica. É exatamente o que eu fiz aqui. Esqueci de falar para vocês um dos principais usos da simplificação. Por exemplo, eu tenho essa fração e quero transformá-la em número decimal.
Para transformar em decimal, tem que fazer 28 dividido por 72. Aí eu precisaria saber a tabuada de 72, fazer todo esse processo usando a tabuada de 72. Mas para que eu vou fazer isso? Eu posso chegar aqui e simplificar essa fração por 4. E 28 por 4 dá 7, 72 por 4 vai dar 18. Muito mais fácil dividir 7 por um número 18, que é bem menor que 72, do que dividir por 72, né? Então, fica bem mais fácil eu trabalhar com a fração simplificada. Então, esse é um dos usos da simplificação, né? Trabalhar, fazer divisão com números sempre menores. Ok? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima.